Voltamos agora e passamos a palavra à professora Sônia Miriam Draibe, doutora em Ciência Política pela USP, livre-docente pela Unicamp, professora adjunta do Instituto de Economia e pesquisadora sênior do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, UNEP, da Unicamp. Ela vai proferir a palestra A Institucionalização dos Estudos sobre Políticas Públicas no Brasil. Professora Sônia. Bom dia a todos. Quero agradecer de início o convite para esta, não quero dizer palestra, porque o compromisso fica muito pesado, para essa conversa sobre políticas públicas, a propósito, a partir do relançamento do Dicionário de Políticas Públicas. E quero cumprimentar particularmente os autores, os coordenadores e a Fundap, através do seu diretor, dessa bela empreitada. Essa é uma empreitada de sucesso na seleção dos verbetes, na coordenação de especialistas brasileiros de alta competência, e sem falsa modéstia, ou seja, eu sou autora também, não estou me referindo a mim, estou me referindo ao conjunto desses 181 autores que competentemente escreveram, cumpriram com a sua missão de, na sua perspectiva, definir os verbetes dos quais se encarregaram. Quero cumprimentar a Fundap por esse esforço fantástico. Não é uma produção institucional fácil produzir algo desse tipo. E aproveito a oportunidade também para dizer do meu agrado de estar aqui hoje por duas razões principais. Em primeiro lugar, porque, na minha vida profissional, eu tive muito que ver com a Fundap. Eu estive e saí daqui várias vezes como consultora, como pesquisadora, como participante de eventos, como convidada para algumas atividades, e isso fez parte, inclusive, da minha própria formação. Eu assisti ao nascimento da Fundap, não fui participante, assisti junto aos colegas do Instituto de Economia, que era um dos grupos participantes da formação da Fundap, e sempre tive essa instituição no coração. Torço pela Fundap. Segundo lugar, dizer do meu agrado de tratar desse tema tão próximo da minha experiência particular, da minha experiência profissional. Tanto que eu gostaria que tomassem as minhas palavras ao refletir um pouco sobre políticas públicas, estudos de políticas públicas no Brasil, mais como depoimento do que como uma conferência, uma aula, uma exposição sistemática sobre. Não fiz uma pesquisa muito particular sobre a institucionalização desses estudos. Estou falando muito mais do que observei, do que eu vi e dos processos dos quais eu participei. Eu vou tomar um conceito muito rápido de política pública para poder iniciar a conversa. Políticas públicas constituem aquilo que o Estado faz, que organizações complexas como o Estado fazem na esfera pública. Chamo atenção para a esfera pública porque, hoje, para uma parte da intelectualidade, também organizações não estatais fazem políticas públicas, quando na esfera pública, isto é, quando distante da esfera privada e particular das pessoas ou mesmo de algumas instituições. Se uma ONG faz um projeto de educacional num certo bairro, ela está fazendo uma política pública. Se ela faz uma política interna de formação de quadros, não é o caso, mas se é na esfera pública e é algo que pode ser examinado, avaliado, acompanhado e etc., citado. Essa é uma discussão, o professor Gera já vai falar que não concorda com isso. Essa é uma discussão que não vem ao caso, mas
vamos falar de políticas públicas estatais, porque de fato, o Estado moderno, o Estado contemporâneo, é o centro da produção e da execução de políticas públicas nos seus vários níveis, sob diversos regimes, mais democráticos, menos democráticos, outros, mas é esse o campo, esse é o objeto de estudo do que se chama estudos de políticas públicas. É uma definição puramente operacional. Para falar de institucionalização, é preciso dar um passo inicial, que é o de nos perguntarmos qual é o campo de estudo das políticas públicas. Isso é um campo disciplinar autônomo? Autônomo em relação a quais outros campos disciplinares? Não há uma ciência do estudo das políticas públicas. Esse campo veio se desenvolvendo, e no Brasil e na França ele se desenvolveu particularmente na órbita da ciência política, do campo disciplinar da ciência política. Os Estados Unidos marchou com uma certa independência da área da ciência política, mas com muita pertinência, com muita proximidade com outras áreas, como a economia, como os estudos econômicos de políticas públicas, como a sociologia política, que é o caso da origem na França e aqui também. Então, o nascimento dos estudos de políticas públicas, em geral, não só no Brasil, ele nasce tendo que ver com essas suas pertinências, as suas heranças intelectuais, as suas filiações intelectuais com campos maiores de estudos. E isso permanece até hoje. É um campo que veio se autonomizando, mas, ainda assim, é muito difícil dizer de um campo totalmente autônomo. Não é da mesma natureza falar do campo de ciência política como falar do campo de estudos de políticas públicas. Eu acho que os campos maiores, onde estão as grandes teorias, são esses que dizem respeito às disciplinas mais tradicionais, a economia, a ciência política, a teoria da administração e das organizações, que é um dos campos bastante relacionados com os estudos de políticas públicas, e etc. O que é que nós estudamos quando estudamos políticas públicas? Há uma formulação bastante trivial, que diz que, quando você estuda políticas públicas, você estuda o ciclo da política. Isso é uma definição do Riclo. Você estuda o quê? O momento decisório, o momento inicial em que o problema se torna alvo dos governos, das organizações estatais. O problema vai para a agenda pública, não é? O estabelecimento de uma agenda que antes poderia ser social, demandas sociais, etc. Em um dado momento, pensem, por exemplo, nos estudos sobre o meio ambiente, que são os exemplos típicos de surgimento de estudos de políticas públicas nos Estados Unidos, no Vale do Silício, etc. Um momento em que, por demandas, por resistências sociais, por diferentes questões, emerge a questão da política ambiental como alvo da ação e da preocupação estatal. Vai para a agenda. Esse é um patamar, um inicial, que antecede o quê? A formulação de um dado programa, um dado projeto. E aí, as áreas que todos conhecem, as fases da implementação, do monitoramento e da avaliação. Essa é uma forma de organizar o programa de estudo de uma dada política. Tomem assim. Isso não são fases absolutas reais, que mecanicamente se sucedem. Isso é uma forma de organizar o programa de estudos, não é? De organizar o próprio objeto de estudos ao longo da sua vigência, do seu processo. E a questão do tempo é uma questão importante nos estudos de políticas públicas. O estudo de processos, em geral, as políticas públicas passam por esse processo. Não é? O estudo de processo exige que se leve em conta a temporalidade, então, dessa intervenção estatal num certo meio social, não é? Através dessas políticas. E isso não é uma questão trivial
para os estudos de avaliação. Eu vou voltar a isso depois. Há certos supostos das várias teorizações sobre políticas públicas que eu vou lembrar aqui e que, de fato, sustentaram e permitiram com que estudos de política pública se desenvolvessem. Eu vou rapidamente ler. O estudo de política pública supõe que uma distinção entre o que o governo pretende fazer e o que o governo faz efetivamente. Há uma preocupação do estudioso em distinguir esses campos e não confundir análise de política pública com análise de discurso fundamentador e etc., nem sempre transcrito mais tarde numa ação governamental. Segundo, as políticas públicas, por mais simples que sejam, simples na simplicidade metodológica delas, simples no seu escopo, etc., elas são sempre complexas. São complexas porque, voltando àquelas ciclos, aquelas fases a que eu me referi, nenhuma delas, desde o momento decisório, desde o momento do estabelecimento da agenda até mesmo as decisões dos avaliadores, quando avaliam o processo, nenhuma delas deixa de envolver negociação, políticas, interesses e ações de agentes e atores diferenciados. Uma das críticas que sempre se fez a um estudo pouco consciente desses ciclos é de que, muitas vezes, se tomou isso como sendo algo quase racional, uma proposta racional de encadeamento de ações e que todos os governantes e seus agentes, burocracias de vários níveis faziam. Na verdade, há vida nessas fases, há política nessas fases, há atores e vários atores, e vários atores diferenciados, o que torna muito complexo o estudo disso daí. O que torna muito complexo. Nem sempre, numa pesquisa, nós podemos dar conta de todas essas dimensões. Até porque é caro. Você fazer isso de uma maneira muito complicada, com um programa de pesquisa grande, não é fácil, não é trivial. Mas é bom lembrar sempre que nós não tomamos mecanicamente as fases da política como sendo um programa racional de implementação delas. Elas são abrangentes, são regradas. Se estamos trabalhando com políticas estatais, nós estamos falando de ações submetidas ao conjunto da estrutura legal institucional, seja qual for o nível em que ela está sendo implementada. Ainda que seja uma política local municipal, é preciso sempre lembrar que nós estamos falando de uma estrutura jurídico-política mais geral, e é esse o universo de regras institucionais que definem o locus e o escopo e os limites de uma dada política. Os programas públicos, as políticas públicas, são programas intencionais. Há uma definição de uma intervenção que quer alcançar alguns objetivos, alguns resultados. Para alguns autores, o estudo de políticas públicas é, desde logo, o estudo de resultados. Se existiram positivamente ou se não existiram e por que não existiram. Há uma intencionalidade na intervenção que deve ser estudada, que deve ser conhecida para que se possa identificar, não é, a natureza de uma dada intervenção. Esses supostos partem de diferentes approaches teóricos. Eu não vou falar, mais tarde vou me referir um pouco a eles, mas posso adiantar de que não há uma teoria única, geral, no campo das políticas públicas. Há diferentes aproximações teóricas, como eu disse de início, derivadas de proposições mais gerais sobre o Estado,
sobre a relação do Estado com a sociedade, sobre os mecanismos de ação do Estado. Mesmo as metodologias são metodologias, na área de estudo de políticas públicas, metodologias já decantadas ao longo de 40, 50 anos, são metodologias também comuns a outros estudos da ação política, ou da ação econômica do Estado. Então, vale lembrar isso, porque, se nós vamos falar de institucionalização, é preciso nos perguntarmos o que significaria, o que significa institucionalizar estudos, no caso brasileiro, não é? Que tem, de uma área que tem essas características para as quais eu estou chamando a atenção. Desde logo, nós estamos pretendendo e querendo entender se, de fato, se consolidou esse campo disciplinar no Brasil. Com essas características e com essa forma difusa de incorporar teorias, approaches e programas metodológicos. É disso que nós vamos falar agora, falando do processo de institucionalização dos estudos no Brasil. Eu lembro, primeiro quero datar um pouco isso daí. Nós estamos falando da emergência na academia e nas áreas técnicas de instituições públicas desse campo de estudo, não é? Por volta dos anos 70 em diante. Isso não significa que não houvesse estudo de políticas públicas anteriormente. Houve, e nós estamos, agora eu nem preciso falar só do Brasil, a França e o Brasil, mais ou menos, têm parecido essas datas iniciais da emergência de estudos de políticas públicas, a diferença dos Estados Unidos, ou mesmo da Inglaterra, mas isso não significa, no caso brasileiro e mesmo francês, que não houvesse estudos. A economia foi pioneira em estudos de políticas fiscais, políticas de emprego, políticas de infraestrutura. E, se nós formos no passado brasileiro, os bolsões de modernidade do Estado também foram, inclusive, produtores de estudos de políticas públicas desde muito tempo atrás. Eu estou me lembrando dos engenheiros de Minas, não é? Que estiveram na origem dos estudos sobre os recursos minerais e as potencialidades do Brasil. Estou falando de órgãos como o DASP, estou falando da década de 30, estou falando do BNDES, estou falando do Banco Central, estou falando do IPEA, isto é, vários institutos que foram, ao longo do processo de modernização do Estado, produzindo, não é? Principalmente com o objetivo de fundamentar decisões governamentais, produzindo estudos de políticas públicas, não é? Com outros nomes, com os nomes que foram possíveis. Na academia, isso foi mais lento. Na verdade, no caso brasileiro, os cursos de ciência política, com mais autonomia que em relação às outras áreas das ciências sociais, eles começam a aparecer no plano da pós-graduação nos anos 70. Nos anos 70, quando foram criados os primeiros mestrados de ciência política, final dos anos 70. Embora existissem na USP, na Unicamp, não. Eu disse na USP, Departamento de Ciência Política, ao lado do Departamento de Sociologia e Departamento de Antropologia, não havia um curso de ciência política separado. O primeiro foi o mestrado, que acho que, não sei a data certinha, mas foi um pouquinho antes da Unicamp, 70, segunda metade dos 70. É dessa época que começam cursos sobre Estado. Havia sempre muitos cursos sobre grupos de interesse, sobre poder, estrutura de poder, interesses de poder, mas, no caso brasileiro, estudos sobre Estado, Estado-organização, Estado-estrutura, Estado-poder, Estado-combinação de interesses, etc., hegemonias, etc., eles são também dessa época. Eu tive o prazer de dar o primeiro curso de Teoria do Estado na Unicamp, foi no fim dos 70, na mesma época que o UPERJ
estava fazendo isso com o Odônio, e trocamos figurinhas para poder armar cursos desse tipo, trazendo uma literatura que não estava muito ainda presente, ou estava marginalmente presente no país. Ao falar de institucionalização, a questão é, houve, e como sucedeu, um processo de formação de um corpo básico, teórico, metodológico, particular para os estudos de políticas públicas? É uma pergunta e eu vou tratar de responder a elas. Houve um desenvolvimento institucional que fundamentou a emergência e a expansão dos estudos de políticas públicas? Houve um desenvolvimento profissional. O especialista, nós criamos, e já criamos, especialistas em estudos de políticas públicas no país, um corpo de conhecimento, de especialistas, de técnicos, que têm expertise e que dialoguem entre si, criando uma comunidade de interesse, de estudos nessa área. Essa é uma pergunta que eu devo fazer se eu quero, de fato, afirmar se houve ou não processo de institucionalização. E eu vou responder... eu acho que eu posso pôr primeiro... Se eu quero responder a essas questões, eu já diria, antecipando, que houve mais ou menos. Com isso, eu já estou querendo dizer que o processo de institucionalização dos estudos de políticas públicas, ainda, a meu ver, está em curso. Volto isso daqui a pouco. Vamos precisar um pouquinho mais da periodização. O que nós tínhamos, mais ou menos até os anos 70, fora, com exceção desses bolsões de estudos mais moderno sobre a ação do Estado, a que eu já me referi. Nós tínhamos uma tradição de estudos de política muito ligada à sociologia política, em que, na verdade, eram estudos sobre ações de um Estado sobre o qual havia alguns supostos, Estado militar, o regime autoritário, não sei o quê, e formas mais ensaísticas de abordar as suas políticas. Eu estou falando isso no geral, embora houvesse exceções, como eu mesma já citei, em várias áreas. Ensaístico, por quê? Porque, na verdade, muito pouco baseado em levantamentos mais originais de pesquisa. Na verdade, era quase que uma dedução da natureza do Estado e do regime sobre a natureza, o rumo e o desenvolvimento das suas ações. Eu fiz pedagogia na minha formação na USP. Eu nunca estudei um programa de educação. Eu nunca estudei uma ação do Estado. Eu estudei organização e legislação na área mas não era comum e nem ninguém pensava nisso. Se fosse estudar qual é a política educacional do governo A, B ou C, ou do nível tal, superior, de ensino básico, não era objeto de preocupação intelectual você entender. Sobre o Estado autoritário, sim. Havia uma série de teses sobre o regime, etc., os seus desmazelos. E, muitas vezes, publicações dessa época sobre uma dada política eram feitas já com o suposto de que elas eram desviadas, deformadas pela natureza do regime. Havia uma forma muito dedutiva de você pensar certas políticas, principalmente na área social. Principalmente na área social. Eu me referi à emergência de uma parte da institucionalidade que vai fundamentar mais tarde, estudos de políticas públicas, os mestrados e doutorados em ciência política, mas deveria me referir também aí a um certo desenvolvimento de áreas dentro da ciência, dos institutos de economia ou das formações de economia e de estudos na área da ciência de administração, que também contribuíram para, do ponto de vista institucional, fundamentar esses estudos mais tarde, para os anos 80 em diante.
É só na segunda metade dos anos 80 que aparecem centros específicos de estudos de políticas públicas. O NEP foi pioneiro nisso, ele foi criado em 81. Até a segunda metade dos 80 foi um período de acomodação e decantação de atividades, de modo a criar um programa de pesquisa lá no NEP. E a primeira tarefa que nós fizemos, e muitos outros centros que vieram depois, e em outras áreas fizeram o mesmo, a primeira tarefa que nós fizemos, e que foi para nós hercúlea, quem se lembra, quem tem provecta idade como eu pode se lembrar, foi pôr um pouco de ordem na casa. O que é que fez o regime militar em política social? Nós criamos o Brasil, 1986, Brasil 1987, retrato da situação social do país. Aquilo não era uma pesquisa original, com dados originais, aquilo quase que foi por ordem nas informações, ordenar as informações com uma certa sistematicidade, para que elas fossem, inclusive, comparáveis nas várias áreas da política social que nós estamos estudando, não é? A estrutura, o financiamento, a estrutura burocrática, decisória burocrática, a estrutura de implementação e os resultados tais como nós conseguimos através de números produzidos pelo próprio governo. Era esse um âmbito, volto a dizer, de muito ensaísmo, ainda com pouca metodologia de avaliação, propriamente dita, mas era um nível necessário para que a gente pudesse avançar nos estudos de políticas sociais desde então. Quase que foi um primeiro momento de conhecer o que se fazia, de conhecer o que os governos faziam. No estado de São Paulo, em períodos anteriores, houve coisas parecidas, não feitas pela universidade. O SEAD, por um tempo, fez a política do Estado de São Paulo. Fazia estudos, na década dos 70, estudos. Havia uma publicação, não sei se lembram, no seu nome, já me esqueci do nome, mas alguém se lembra? Antes das perspectivas. Eram uns livrinhos mais grossinhos, não era a revista, onde você tinha a política educacional, a política de saúde, etc., com seus números. Também com um propósito muito parecido, de organizar a informação, mas era uma área, uma fonte de consulta para nós todos, importante para conhecer a ação pública nas áreas. Estou falando da social porque é a minha especialidade, mas isso vale também para as outras áreas. Os anos 80, eu não diria que nós já tínhamos decantado metodologias para o estudo de políticas públicas. A meu ver, e segundo a minha experiência, no caso das políticas sociais, principalmente, e no caso de análise de processo, principalmente, foi só dos 90 em diante que essa decantação de metodologias se fez com mais cuidado, com mais recursos, com mais diálogo internacional a respeito delas, e legitimação sobre essa forma, e etc. Mas convivendo com uma brutal diversificação setorial. E aqui eu preciso lembrar algo que sabemos todos por experiência, que as áreas setoriais, saúde, educação, transporte público, estou falando das sociais, previdência, etc., elas têm cultura própria, formas próprias de pensar a si próprias e de expor a sua própria história e os seus dados. A diversificação setorial dos estudos de políticas sociais é muito boa e, ao mesmo tempo, cria um problema na área bastante grande. Por quê? Porque há idiosincrasias, há particularidades fortes. A saúde, a área de saúde trabalha de um certo modo e de uma certa, voltando ao que o Gera diz, com uma certa cultura, com certos conceitos, inclusive, suas próprias políticas, e o mesmo acontece com outras áreas, com as outras áreas. O desenvolvimento metodológico
foi e tem sido muito grande, ainda assim ele é muito diversificado. As áreas conversam um pouco ainda entre si, e eu vou falar isso mais no final. Os anos 2010, o que corre, vão consolidando um pouco esses ganhos da formação do campo de estudos. E espraiando os seus núcleos básicos de conceitos e metodologias para outras áreas que vão se diversificando. Eu vou deixar para o fim a pergunta se, de fato, se consolidou e já o campo de políticas públicas no Brasil. Eu já me referi rapidamente. Eu poderia dizer que poderia identificar 2 ou até 3 gerações de estudos de políticas públicas dos anos 80 em diante. Nós estávamos saindo do regime militar. A maior parte dos estudos, principalmente na área social, em políticas públicas, eram estudos muito preocupados em mostrar os fracassos dos programas públicos. Havia um approach ideológico, claro. Nós estávamos fazendo a crítica à ditadura. Nós estamos fazendo a crítica a uma ditadura que, com recursos, com gastos, etc., e com modernização de várias áreas, ainda assim produziu resultados pífios do ponto de vista social. E esse era um pouco o mapa cognitivo com que esses estudos mais ensaios foram feitos nessa primeira geração. Torno a insistir, eu posso citar, pegar aqui e ali exemplos de contra-exemplos. Exemplos na área de saúde, por exemplo, sobre nutrição, eram feitos com levantamentos muito originais sobre impactos dos programas de alimentação e nutrição do governo federal. A área de saúde sempre foi mais avançada nisso daí. Mas, em geral, essa primeira geração tem essa marca. Já dos 90 em diante, há uma busca de tipologias mais analíticas para fazer os estudos, principalmente os estudos avaliativos, tratando de identificar variáveis, quais aquelas que podem, com hipóteses a respeito dos impactos possíveis que elas podem produzir, definindo o modelo, então, causal, para que orientasse e oriente uma pesquisa, e metodologias mais robustas também para análise de processos. Essa é uma experiência muito pessoal minha. Eu sempre tive muita dificuldade para tratar com processos, avaliá-los, se não tivesse a possibilidade de organizar intelectualmente este processo e testá-lo na empiria, de modo a poder avaliar, conhecê-lo e avaliar os seus desdobramentos e passagem de uma fase à outra. Essa foi uma contribuição do NEP que eu acho que foi importante nessa área, em buscar os processos dos processos, isto é, quais são os processos embutidos no processo de implementação de uma dada política. Como é que está financiado, como é que se decide, como é que os vários níveis dos técnicos e burocratas interferem e conformam a política e a sua implementação, não é? E o que é que tem, e quais são os indicadores de resultados que nós podemos criar para poder entender o processo e seu sucesso, seus desvios, seus fracassos. Essa foi uma produção coletiva importante do NEP, mais do que para análise de resultados. Para análise de resultados, as metodologias eram mais claras. Para análise de processos, sempre houve um déficit metodológico, e até hoje há bastante grande. Segundo, a questão temporal. Imaginem que nos peço para avaliar hoje a política educacional do Estado de São Paulo. Ou mesmo algum programa. O Vanderlei não está gostando. Eu avalio a partir de quando? Uma política que é perene. É preciso construir um ponto zero. E aí eu poder, ao longo de um certo tempo, eu dizer, olha como é que ela vem se modificando, alterando, repetindo-se, etc., etc. Esse é um ponto, algo que parece fácil. Essa é uma lição
importante que o professor Vilmar Faria sempre nos deu na sua contribuição, as metodologias de análise de processo, onde precisa criar 1.0, senão nós não temos o que dizer a respeito do que ocorreu ao longo do tempo. É só aí que nós podemos voltar atrás e comparar com o período anterior, não é? Esse ex ante, para poder dizer isso era assim assado. E hoje está assim assado. Não é? Construir não é fácil, mesmo para um programa, mas ainda assim é uma recomendação básica para análise metodológica, aliás, de qualquer área. Há uma segunda ou até uma terceira geração de estudos, também agora mais pautada por metodologias mais robustas, de conceitos mais comuns de estudos, que diferem dos estudos anteriores de políticas públicas, muito centrado no centro decisor. Eu vou estudar a política educacional, eu estudo o Ministério. Eu vou estudar ou o governo do Estado ou o governo do município, mesmo quando eu vou local. As políticas também são criadas, as políticas têm alma, têm carne, têm corpo, e são criadas também de cima para baixo. As burocracias, os técnicos, os especialistas, o médico, o professor, etc., interferem, conformam resultados. E esses estudos de baixo para cima são estudos muito raros no Brasil, mas já começaram a aparecer, ou pelo menos ser levados em conta, mesmo quando se estuda a hierarquia inicial de um dado programa. E a segunda vertente é a incorporação de uma novidade das políticas, principalmente sociais brasileiras, que é a sua dimensão participativa. Eu não posso estudar mais a política de saúde ou de educação sem levar em conta as conferências nacionais. Eu gosto ou não delas, mas elas estão aí. Os conselhos das áreas sociais estão aí, nos vários níveis de governo. Estão na estrutura do SUS, estão nos 3 planos de governo na área educacional. Se eu vou estudar uma política municipal, eu tenho que levar em conta o Conselho Municipal de Educação. Essa incorporação da dimensão participativa é vital para os estudos de políticas públicas. E elas foram novidade das políticas sociais, principalmente sociais, no Brasil, depois da Constituição de 88. Criamos um campo, acomodamos e consolidamos um campo de estudos de políticas públicas no Brasil. Eu volto àqueles vetores iniciais. Se com isso quisermos dizer, temos uma teoria própria, única, particular, temos metodologias comuns, observadas pela maior parte dos pesquisadores, eu diria que não. O campo ainda é muito diversificado, os conceitos, e me congratulo com o dicionário, porque ele vem ajudar nessa direção, os conceitos são muito díspares ainda entre as pessoas. Basta dizer que é uma discussão perene na área para saber o que distingue impacto de resultado, se impacto é igual resultado, até hoje, não é verdade? Até hoje, ou seja, algo que seria até básico, não é? Ainda é objeto de uma certa discordância entre os analistas. A pergunta, na verdade, é o seguinte: será que vamos chegar a uma unificação de áreas tão forte a ponto de poder, de áreas setoriais, de setores, de estudos de políticas sociais, públicas, a ponto de termos um corpo unificado, teórico, metodológico? Não acredito. E, de um certo ponto de vista, a diversificação é boa. O que sim precisaria, e já é a segunda característica, nós vamos aumentar o diálogo entre as áreas. É preciso ampliar a troca entre especialistas, criando uma comunidade de especialistas que é alimentada pelos seus congressos, pelas suas exposições públicas de todo tipo, de modo a criar uma linguagem comum, uma gramática comum. Eu acho que esse é um passo fundamental ainda para a consolidação desse campo. Ainda supondo que a diversidade vai permanecer. O terceiro ponto.
a diversidade teórica, os approaches diferenciados. Nos últimos anos, no Brasil, e isso é muito bom, houve dos anos 80 também para cá, mas principalmente dos 90 em diante, houve uma profusão de approaches. Isso corresponde a um desenvolvimento também do exterior, né? Do centro, tanto na França quanto nos Estados Unidos, foram os principais, né? De teorizações próprias ou adequadas para os estudos de políticas públicas, sem, para muitos deles, a pretensão de que fosse a teorização e que fosse só específico para políticas públicas. Eu peguei, só para mostrar essa diversidade, uma lista de um autor suíço, fez um levantamento desses approaches em políticas públicas e encontrou, pelo menos, umas 20 correntes diferenciais que têm inclusive, presença no Brasil. O approach em termos de política de paradoxo, de Stone, a análise de estratégias de Crozier, nossa antiga conhecida, análise sistêmica de Tönning, o aprendizado de políticas, do Riclo, não é? As instituições aprendem, as instituições conformam. Não é? O neo-institucionalismo, o approach culturalista do Wildavsky, os quadros de políticas, de um autor que eu não conheço, do Schoen, o neo-institucionalismo histórico do Pearson, o neo-institucionalismo sociológico de Marsh e Olsen, inclusive com seu impacto sobre a teoria das organizações. Eu não vou ler todas as narrativas, os regimes internacionais, os mapas cognitivos. De toda maneira, isso é apenas para ilustrar o fato de que convivem diferentes approaches, e eles são mais presentes em algumas áreas de estudos de políticas públicas do que em outros. A escolha racional, a public choice, foi muito presente nos estudos de políticas econômicas, de programas e políticas econômicas ou de Estado, enquanto que o neo-institucionalismo histórico tem pautado muitas das pesquisas de muito boa qualidade que vêm sendo feitas por alguns grupos de pesquisadores, principalmente aqui no estado de São Paulo. A pergunta é, caminhamos para uma definição mais unitária, mais homogênea de um corpo teórico? Acho que não. Não pela própria definição da área. Essa é uma área multidisciplinar, essa é uma área que se autonomiza, mas mantendo intersecção com os campos maiores, científicos maiores. Então, eu creio que, ao aproveitar com adequação das teorias e metodologias de outras áreas, deve ser feito isso, mas, de todo jeito, provavelmente manterá a diversidade nos seus approaches, como também, aliás, mantém outras áreas do conhecimento. Eu já me referia a terceiro desafio, a acentuada diversificação setorial. E com pouca comunicação ainda entre os especialistas. E, finalmente, algo que é quase que o pecado original dos estudos de políticas públicas, a sua grande proximidade com governos e com agências internacionais. Por que pecado original? Porque nós estamos sempre nos penitenciando de dizer, nós estamos fazendo certos estudos porque nos encomendaram e querem que a gente faça assim, assado. Não é? Nós estamos fazendo para o Banco Mundial tal estudo na Secretaria X e temos que nos pautar pelas metodologias e pelo quadro definitório que eles nos dão. Há independência ou não há independência das nossas pesquisas e em que medida? E a mesma coisa eu diria para a proximidade com os governos. Não precisa ser Banco Mundial. O Ministério A ou B que nos contratou, não é? Qual é o risco? Que pautem muito os estudos. Não é só que interfira no resultado. Tem muita gente que não gosta do resultado, tranca o relatório e não deixa divulgar. Isso conhecemos muito. Não é?
não é só nisso, mas é que pautem também a forma de estudo, que formem também os problemas iniciais que coloca o pesquisador quando vai estudar. Isso amarra muito mais a pesquisa. Nós todos que trabalhamos com isso conhecemos essas experiências. Já conhecemos experiências piores. Quando nós, no NEP, começamos a fazer o relatório sobre a situação social do país, eu me lembro de uma pesquisadora que foi a Brasília, isso ainda era estertores do regime militar, mas já era após 85, pedindo no Ministério X os dados sobre o programa Y. E o técnico, nós não estávamos mais na ditadura, fazia um tempinho que ele literalmente rasgou o relatório no meio para rasgar a parte que ela não queria que ela lesse, o que nós conhecêssemos de alguns resultados negativos que o programa tinha, não é? E nos deu metade de um relatório. Não é? Metade de um relatório. Nós temos hoje uma lei da transparência. Teoricamente, isso tinha que estar no hall do Ministério. Não está. Não estão. Eu, a primeira vez que fiz pesquisa na Espanha, a Espanha saída da ditadura, me maravilhei, porque eu fui lá para entrevistar 60 pessoas, etc. E eu não precisei. Metade do que eu estava procurando estava lá à disposição de qualquer cidadão que chegasse lá para saber do programa A, B ou C, com seus resultados. Claro que a entrevista é importante, mas a base da informação está lá. A mesma coisa na Itália. O relatório sobre a situação social do país é quase que uma cópia de um relatório italiano, que fazia isso, e faz até hoje anualmente, que é pôr ordem nas coisas. Olha aqui o que o governo fez. Estudem. Estão aqui os dados. Vamos trabalhar em cima. Nós tivemos que fazê-lo porque nós não tínhamos, em lugar nenhum, acesso mais sistemático a essas informações. E sobre pautar pesquisas, é possível dizer que sim, muitas vezes certas pesquisas são muito amarradas pelo escopo que quem encomenda tem na cabeça, não é? Mas não é isso que amarra mais. Em geral, é em relação aos resultados. Se os resultados são negativos, aí a cara feia aparece, engavetamento de relatórios acontece. Eu, na minha vida profissional, tive uma experiência fantástica com um dirigente político. Foi o professor Paulo Renato, quando foi ministro da Educação. Nós fizemos uma pesquisa nacional belíssima para avaliar 3 programas do Ministério, a TV Escola, a merenda escolar e... esqueci o terceiro. Bom, mais um. Hein? Não. Vai faltar um. Mas que eram programas federais. Fomos a 8 estados, 100 e tantos municípios, entrevistamos, eram 16 entrevistas por município, entre gestores, pai de aluno, conselho, imagine o que pode ser. E quando terminamos, eram métodos de relatórios, Paulo Renato fechou o Ministério, nos chamou e pediu que os pesquisadores falassem. Não era eu, nem o Pedro Luiz, não eram os coordenadores que ele queria ouvir. Ele queria ouvir quem foi lá. Ele queria ouvir quem comeu a merenda, quem viu o aluno comer com a boca assim o prato, quem viu que não tinha mesa para... Ele dizia, desses que eu preciso. E fechou o Ministério. O Ministério não trabalhou naquele dia. Não sei se foi um prejuízo ou não, mas, enfim, da minha experiência pessoal, foi a única vez que eu vi uma abertura até anárquica para resultados de pesquisa, com muitos dados negativos. De vez que ela não se implantava, a merenda em alguns estados era terrível, e etc, etc. Mas, enfim, é uma experiência muito gratificante para quem foi lá. Havia pesquisadores que se levantavam e quase choravam. Ministro! Parecia uma coisa complicadíssima. Mas, enfim, uma forma democrática de incorporar novos conhecimentos na ação pública é rara de encontrar. Isso não é muito comum, nem para outros ministros amigos. Eu termino para dizer sobre as perspectivas. Eu vou me repetir. Acho que é difícil falar sim e não para a pergunta sobre a institucionalização. Se a pergunta se referir às chances
de que haja retrocesso, de que haja desaparecimento desse campo, eu diria que não há essa chance, a meu ver, e acho que, então, nesse sentido, está consolidado esse campo. Está consolidado, ele conta com instituições, com programas de pesquisa particulares, é verdade, com um dicionário como esse, ou seja, uma série de recursos que sustentam a sua permanência. Então, nesse sentido, eu diria, sim, está institucionalizado, ou seja, não vai voltar atrás. Ao mesmo tempo, como eu tratei de apontar nesses desafios, há ainda margem para uma melhor consolidação, uma forma mais homogênea, com mais diálogo e etc., de que esse campo, entre especialistas, entre metodologias, entre teorias, entre abordagens, de que esse campo se institucionalize de fato. Era isso que eu tinha que observar a vocês hoje. Muito obrigada.